Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora que já tá na hora. Deixa eu mandar aqui no nosso grupo. Bom dia, Lala, bom dia, Cida, Lila, Dani, Angélica. Deus abençoe o dia de vocês. Enquanto a nossa turma ela vai entrando, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te render toda a honra, toda a glória, toda a graça, todo o poder, porque a ti pertence. Nós te louvamos, Deus, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e manifestado na nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade e teu amor. Obrigado por cuidar também de nós. Nós queremos começar esse dia, Deus, entregando a nossa vida, o nosso coração nas tuas mãos e pedindo, Pai, trabalha, molda e faça conforme o teu querer. Que nós sejamos a tua imagem, a tua semelhança. Pai, aquela semelhança que foi perdida lá no jardim, mas resgatada em Jesus, Pai. Nos ensina a ter essa semelhança, a ser parecido com o Senhor no falar, no ouvir, no ver, no andar, no vestir. Nós queremos sim, Pai, ter a essência que vem do céu. Nesta manhã eu peço ao Senhor que purifica os nossos pensamentos, o nosso coração. Nos livra, Pai, de toda sujeira que vem de fora e às vezes vem impregnando o nosso coração, impregnando a nossa mente, diante daquilo que vemos, ouvimos. Limpa, Deus, a nossa mente agora nesta manhã. Em nome de Jesus, que as tuas águas, Pai, que foi do teu trono, ela possa mesmo regar a nossa vida, nos purificando e nos limpando de todo mal. Deus, que seja uma manhã regada pela tua presença, uma manhã regada pela alegria que vem do céu, pelo ânimo que vem do teu trono, pela força que está no Senhor, Pai. Que nós sejamos regados nesta manhã em nome de Jesus, que seja um tempo abençoado, olhando para a tua palavra, sendo transformado, Pai, de pouquinho em pouquinho, assim como a tua palavra vai dizer, Pai, que aqueles que vão se aproximando do Senhor e olha para ti com o rosto descoberto, sem máscara, eles são transformados de glória em glória e se tornam cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o meu foco, Pai. Esse é o motivo pelo qual estou aqui. Quero sim parecer com o Senhor cada dia mais e que os meus irmãos também pareçam com o Senhor, através da leitura da palavra, Pai. A partir do momento que nós aprendemos o que a tua palavra pede, o que ela ensina, nos ajuda a aplicar. Porque não adianta também, Pai, a gente ficar lendo sem aplicar. Nos ensina, Pai, a levar uma vida reta e justa diante dos teus olhos. Sem necessidade de aprovação para o mundo, mas sendo aprovados no céu. Esse é o meu pedido. Guarda, Pai, a nossa vida, nos livra de todo mal, de todo ataque das trevas, de qualquer principado ou potestade que possa ter se levantado contra as nossas vidas. Pai, leva os teus anjos. Debaixo de cada casa aqui representada, coloca um anjo. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Um anjo guardando a nossa entrada e a nossa saída. Em nome de Jesus. Que seja um tempo proveitoso, olhando para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que hoje seja mais um tempo, mais um dia para a gente contemplar a palavra de Deus. Creio muito, sabe, nessa palavra que é atemporal. Ela permanece falando aos nossos corações no dia de hoje e cada um com suas particularidades. Peço ao Senhor que venha sim com as particularidades nele nesta manhã, porque embora eu possa falar X de palavra, o Senhor ele tem capacidade de ministrar diferente em cada coração. O Espírito Santo ele tem liberdade nesse lugar, que ele possa alcançar o nosso coração, a nossa alma e nos tirar de toda prisão espiritual, de toda prisão na nossa alma e nos levar para um lugar de liberdade no Senhor.
É o que eu peço a Ele em nome de Jesus. Todo mundo bem? 100% bem? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 e, se der tempo, o capítulo 14. Quero começar a live encorajando você a prosseguir, a não parar na metade do caminho. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são bem difíceis. Hoje, pra mim, é um dia que eu tô bem, graças a Deus. Gente, a minha dor de ouvido não passa. Tirando a saúde, que tá sendo extremamente afetada. Hoje é um dia que eu tô bem, dormi bem, acordei bem. Só um pouco gripada, sentindo muito frio. Vivendo a luta desse tempo, né? Mas tô bem. Ontem também foi um dia que eu passei muito bem. Mas na semana passada não foram dias bons pra mim. Tava com muita enfermidade, muitos pensamentos. E não era dia que eu tava bem, mas a gente escolhe permanecer no Senhor. Não sei qual que é o seu dia hoje. Se o seu dia hoje é o dia de estar bem, se é o dia que você não acordou tão bem assim. Mas eu quero te motivar a prosseguir, a avançar. Filipenses 4, quando a gente chega no versículo 6, 7, 8, ele vai falar muito sobre a preocupação, sobre nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, permaneça nesse lugar, sabe? De ser cuidado pelo Senhor, de ser fortalecido nele, em nome de Jesus. É isso. Raira, a gotinha do ouvido você já usou? Sim, tá aqui. Usa esse aqui, ó. Já usei ontem, mas meu ouvido tá doendo muito. Mas a gente vai avançando. E eu terminei antibiótico ontem, o segundo, gente. Aí vou ver se eu consigo marcar um otorrino hoje, porque eu fui no médico semana passada, ela disse, olha, se não melhorar, você vai ter que procurar um otorrino. Aí assim que terminar a live, vou ver se eu consigo marcar um otorrino pra mim poder olhar. Se ele me atende na urgência, né? A Michelle também me deu um lugar que atende emergência, é só questão do ouvido, pra mim poder ver. Porque isso tá me incomodando muito, gente. E me causa uma irritação, porque meu ouvido dói, então eu não consigo ficar em um lugar com muito barulho. É uma luta. Tá conseguindo dormir? Só depois de 1h da manhã. É isso. Mas nós vamos avançar, não vamos? Vamos prosseguir, crendo que Deus ele tem cuidado de nós. Crendo que todas as coisas que acontecem na nossa vida é permissão do nosso Pai. Então, seja fortalecido nessa manhã, que a sua confiança esteja no Senhor, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 13 e o capítulo 14 é o que nós vamos ler. Deixa eu ver. Mistério profundo, né, Michelle? Eu tô ligada nisso, o mistério é profundo. Glória a Jesus. Deuteronômio 13, versículo 1. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disseram, venha, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não dê ouvido a as palavras deles. É um teste do Senhor, o seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Siga somente o Senhor, o seu Deus, e tema a Ele somente. Obedeça a seus mandamentos, ouça sua voz, sirva-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivarão a rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentarem desviá-los do caminho do Senhor, o que seu Deus ordenou, se seguirem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Vamos começar. Não foi ontem que começou a ter adivinhas.
pessoas que colocam cartas, pessoas que vão falar sobre o futuro, ciganos, né? Os ciganos, eles têm hábito de ler mão. Tudo isso, gente, não provém de Deus. A palavra já alertava há muitos e muitos anos atrás. Ele está falando o seguinte: toma cuidado, pode se levantar no meio de vocês pessoas dizendo acerca do futuro. E se isso acontecer, depois de acontecer, você vir a seguir e adorar os deuses deles, tipo, vamos ofertar aqui, colocar uma vela para fulano, outra vela para ciclano, e vamos colocar um vinho para não sei quem. Renilde, eu tô no capítulo 13 de Deuteronômio, eu li até o versículo 5. Ele tá falando, olha, se esse povo chama vocês, não vá, porque não existe outro Deus senão o nosso. O nosso Deus, sim, um Deus invisível, não tem outro Deus além dele. Triste né, pessoas que vão até mesmo conhecendo a palavra de Deus, pessoas que são cristãs, que têm hábitos de procurar adivinhas, cartomantes e quer saber do futuro e vão em centros para poder ver se tem alguma revelação acerca da vida e assim vai, sabe? Pessoas que são levadas em vento de engano, sabe? Doutrinas enganosas. E aí tem pessoas que vai dizer, mas Raira, uma vez eu fui numa pessoa e ela falou de algo que só eu e fulano de tal viveu. Eu quero te dizer uma coisa, o diabo sabe tudo que acontece na sua vida. A única coisa que o diabo não sabe é o que você pensa. O resto, ele sabe de tudo. Até mesmo que você viveu nas montanhas com o seu marido, até mesmo que você falou com a sua mãe quando estava em 7 anos de idade, ele sabe de tudo. E muitas pessoas, Deuteronômio 13, muitas pessoas, elas querem acreditar nisso e são levadas nesses ventos de engano, sabe? De doutrinas enganosas. E me espanta quando eu pego o cristão. Outro dia, conversando com as minhas amigas, e elas disseram, Raira, tem muitas pessoas dentro da igreja que consulta cartomante. Sabe? Pessoas que colocam cartas acerca do futuro, dizendo que vai acontecer. O diabo, ele é muito sagaz, ele é muito esperto. Sabe, ele vai sim convencer pessoas por pontos de que tipo, só eu vi isso aqui. Outro dia lá na prisão, a moça tava falando comigo assim, Raira, tô vendo meu marido. Eu falei assim, sinto em te informar, mas não é o seu marido que já morreu, é o próprio demônio que tá aparecendo pra você. Não existe, quem morreu não volta. Acerca do futuro, quem sabe é somente o Senhor. Se você quer viver uma experiência com Deus e quer saber alguma coisa da sua vida acerca do futuro, pergunte para Ele e deixe que Ele te responda. E olha, pela minha trajetória e caminhada com o Pai, Deus Ele não faz questão de te dizer o futuro. Não faz. Nunca, das vezes que eu perguntei para o Senhor, Deus me conta o que virá amanhã. Ele não vai contar, a não ser que faça parte de um propósito que Ele está estabelecendo. Exemplo, uma certa feita, estava eu aqui em casa orando, eu, Cacau, e a gente orava pedindo ao Senhor direção do que fazer, para onde ir e tal, e tudo muito mais. Aí Deus pegou, me mostrou, em visão, eu entrando numa rua sem saída e distribuindo cesta básica para muitas pessoas. E a rua era sem saída. E eu falei, Cacau, eu vi a gente numa rua sem saída distribuindo cesta básica. Era janeiro de 2021, Belo Horizonte passou por uma enchente muito grande e aí com pouco a gente se via, sabe, ajudando uma base da igreja católica, distribuindo cesta e com pouco limpando casas. E eu lembro que quando eu entrei numa rua sem saída, eu falei com a Cacau, Cacau, a visão, aconteceu aquilo que Deus mostrou. Sabe, eu não sou esse tipo de pessoa apegada, eu quero que Deus me mostre sobre o amor. Não. Vamos viver um dia após o outro, sabe? Eu não sou apegada a Deus me mostre o que vai acontecer no dia de hoje, me mostre o meu amanhã. Não, meu amanhã está nas mãos de Deus. E ai daquele que canta vantagem sobre o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor.
Nós não precisamos viver de adivinhações, de cartomantes, de pessoas dizendo o nosso futuro, sabe? Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e tenha certeza que Ele fará na sua vida. Me admira quando eu pego pessoas que são cristãs que ainda buscam outras fontes que não é o Senhor, o nosso Deus, porque elas querem satisfazer os desejos do coração. Elas querem buscar segurança no amanhã. O medo, a insegurança, os traumas, as ansiedades levam pessoas a esse lugar para buscar alguma resposta. Se tem alguém que pode dar resposta, somente o Senhor. A palavra dele vai dizer que tudo ao meu respeito e ao seu respeito está oculto nele. Entende? Vamos lá. A Valdejane, ela está perguntando, e as profecias, Raira? Foi o que eu disse em primeiro ponto. Deus, ele não faz questão de te mostrar o futuro, a não ser que faça parte de um propósito que ele está estabelecendo. É muito diferente. Deus avisa muitas coisas, inclusive a palavra de Deus vai falar que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Então, vamos lá. Teve uma mulher que levantou há um tempo atrás, tipo outubro do ano passado, e ela falava sobre uma enchente, não foi enchente, ela falava sobre uma grande destruição no Rio Grande do Sul, né? Ela falava, olha, Deus tá me mostrando aqui, Rio Grande do Sul, nananã, nananã, e foi falando várias cidades. Esses lugares estão estabelecendo altares para outros deuses. Deus pesará a mão sobre vocês. E isso foi ano passado. E aí, quando foi esse ano, aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tragédia, morte, destruição. Aí você fala assim, Deus está nisso? Para tratar corações, Deus faz muita coisa. Para mostrar a mão dele forte e poderosa, ele faz muita coisa. Então, quando são coisas que fazem parte do propósito de Deus, ele avisa. Eu tenho uma palavra lá de trás. 2013 era o ano. E Deus me falou assim uma vez, que ele iria me usar muito nessa terra. Eu lembro que ele me fez uma promessa aos 15 anos de idade, eu voltando da escola, não era crente, detestava crente, não gostava desse povo crente, e o Senhor usou um senhor negro de bicicleta, descendo assim o meu bairro, e ele falou comigo assim, menininha, vem cá, 15 anos de idade. Ele olhou pra mim e falou assim, Deus mandou te falar uma coisa. Ele falou que nessa terra ele vai te usar muito. Você vai ser muito usada nessa terra. Eu não gostava de crente, não acreditava em nenhuma das palavras, ignorei a palavra daquele cara e falei assim, esse povo crente, eles é tudo doido e chato. Não gosto de crente. E continuei vivendo minha vida. Aos 18 anos eu me converti, né? Eu fiz uma trajetória de volta e retornei para uma intimidade mais profunda com o Senhor. Fui conhecer Deus de perto. Me tornei evangélica e comecei a caminhar com Deus. Um ano de caminhada, eu via Deus manifestar muitas coisas na vida dos meus amigos. E eu falava com Deus assim, Deus, mas por que você não faz nada na minha vida? O Senhor falou comigo que me usar e não usa e tal, e tal, e tal. E eu fazia muito jejum, eu orava muito, eu buscava muito o Senhor. E eu falava com Deus que eu queria ser usada por Ele. Muito obrigada, minha amiga. Você é suspeita de falar porque você me ama muito. E as pessoas que andavam comigo, os meus amigos, eles eram muito usados por Deus. Usados que eu falo eles falavam em línguas, então Deus sempre trazia recado através do falar em língua. Aí um falava em língua, o outro interpretava, o outro tinha visão, o outro via anjo. E eu falava assim, Deus, por que o Senhor usa os meus amigos e não me usa? Tem um ano que eu estou na tua presença e o Senhor não me usa, isso. Fui falando com Deus. Aí teve um dia que, voltando da escola, eu fazia Cefet na época. Tava no último ano de Cefet. Eu lembro que eu, na minha mente, virei para Deus e falei assim, hoje eu não vou falar alto. Porque se eu falar alto, o diabo ele vai escutar. Então o recado hoje, Deus, é só pro Senhor. E eu falei com ele assim, olha, quando eu tinha 15 anos, o Senhor usou um cara e falou assim que ia me usar muito nessa terra. Você vai me usar nessa terra ou em outra? Falei com essas palavras porque eu estava com tanta indignação no meu coração. Deus sabe como é que a minha fé estava naquele dia. Eu estava disposta a desafiar Deus. E eu falei, o que você quer que eu faça? Você quer que eu fique sem comer quantos dias?
O que o Senhor quer que eu entregue para o Senhor trazer resposta para mim? E eu fui bem assim, sabe, com Deus. Fui falando com Ele. O que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso de resposta. E até então, gente, eu já tinha feito 19 anos, até então Deus não tinha falado nada comigo. Eu não sabia direito quando era a voz de Deus. 1 ano de caminhada com Cristo. E 1 ano de jejum. Eu orei 1 ano, eu fiz 1 ano de jejum tirando café da manhã. Lembro que eu fiquei magra, que o povo perguntava se eu estava doente. E eu falei, você vai me usar nessa terra ou em outra? Aí fui trabalhar no outro dia e como uma boa ser humana, falo as coisas e esquece no outro dia, né? Eu falo as coisas com Deus, depois eu esqueço. Aí a menina que trabalhava comigo, ela estava desviada na época. E ela falou assim, Raira, desce aqui, eu quero falar com você. Eu trabalhava no depósito da empresa. Eu olhei pra baixo e falei assim, Lu, não vou descer agora, não posso. Ela, vem cá, ontem você fez prova com Deus? E olhou assim pra cima. Aí eu falei assim, eita, peraí que eu vou descer. Aí desci, cheguei pra ela e ela falou assim, Raira, ontem à noite você fez prova com Deus? Eu falei, por que você tá dizendo isso? Porque Deus me falou que ontem à noite você perguntou pra Ele se Ele iria te usar nessa terra ou em outra. Deus mandou te falar que nessa terra Ele não vai te usar, que nessa terra Ele vai te sacudir e que tudo que você tem pensado, coisas que você acha que é a sua mente, é Ele falando com você. Então todos os comandos que você ouvir daqui pra frente, obedeça. Gente, a partir desse momento, uma chave virou no meu coração, porque eu achava que Deus falava com uma voz audível, diferente do nosso pensamento, e que você entendesse, né? Ah, Deus está falando comigo. Uma voz de um homem, eu imaginava isso, tipo uma voz forte, falando, Raira, faça isso, Raira, faça aquilo. Não. A voz do Senhor é semelhante aos nossos pensamentos. O mesmo pensamento que você tem de falar assim, pega a caneta e entrega para Janina. É um pensamento. A voz de Deus é da mesma maneira. E eu vinha tendo esses pensamentos, mas não sabia que era Deus. E Ele me deu esse recado. Isso foi algo acerca do futuro. Tô dizendo isso porque nós entramos no ponto de zero cartomante, não vai buscar Deus em outras maneiras. Mas quando Deus tem um propósito a operar, Ele vai revelar. Ele vai falar. Pouco tempo depois disso, o meu relacionamento com Deus melhorou muito. Por isso que eu falo, gente, se você tem dúvida da existência de Deus, bom dia, meu amigo Hélio, Deus te abençoa. Se você tem dúvida da existência de Deus, peça uma experiência com Ele. Eu tô falando isso a semana toda, desde segunda-feira eu tô falando, peça experiência com Deus, porque a experiência que você tiver com Ele, ninguém vai te tirar. Eu lembro disso com detalhes. Lembro a forma como eu falei com Deus. Lembro aonde eu estava passando quando eu falei com Deus. E eu fui muito arrogante. Eu disse para Deus em ironia, você vai me usar nessa terra ou em outra? Como se diz, tô aqui na sua presença e nada aconteceu até hoje. Amigo, ligo. Depois que eu terminar a live, eu vou tomar café. E aí eu vou precisar fazer algumas coisas, porque hoje é conferência de mulheres, né? Vou ajeitar minhas coisas e aí eu te ligo nesse intervalo, quando eu estiver arrumando, tá bom? Vou te ligar hoje. Li com voz da Raira. Gente, eu lembro com detalhes a forma como Deus me falou. Eu lembro com detalhes como meu coração estava indignado. Eu tinha passado 1 ano jejuando até meio-dia. E aí eu achava que o fato de eu entregar para Deus, Ele tinha a obrigação de entregar algo a mim. Não! Com Deus não funciona dessa forma. Se o seu coração não estiver alinhado com a motivação correta, a resposta não vem. Você quer que Deus te responda o futuro para quê? Para você saber se no futuro você vai ter uma casa maravilhosa? Se no futuro você vai se casar com uma pessoa estupenda? Se você vai ter belos filhos e se eles vão conseguir estudar na melhor faculdade? Para que você quer revelação sobre o futuro? Para saber se os seus desejos vão ser saciados? Triste é se Deus falar com você assim, você não vai viver muito. Daqui a 3 meses eu vou te recolher. E aí? De que adianta saber o futuro? Tem pessoas que entram nesse lupo de querer saber o futuro. Deus só vai revelar se for propósito. Recebi uma revelação esses dias que me deixou chocada.
E eu falei, Deus, eu não queria receber isso. Mas faz parte do propósito, dessa forma eu recebo. Faz parte do propósito. Se faz parte do propósito, ele revela. Se não faz parte, é só você viver de forma simples, mansa, humilde, enfrentando suas dificuldades e permanecendo nele. Prova com Deus pode. Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe o que nós precisamos para poder permanecer. Hoje eu te falo, se qualquer pessoa virar para mim hoje e disser, Deus não existe, eu vou falar assim, coitado de você. Porque Ele se revelou a mim. Ele se revelou a mim. Tá entendendo? Eu não preciso de nem mais uma manifestação para me fazer permanecer. Por que eu não me desvio hoje? Porque Deus se manifestou a mim. Peça essa manifestação a Ele. E aí você vai ter a convicção e a certeza de que Ele existe e é real na sua vida. Entende? Prosseguindo. Nós vamos prosseguir, tá? Mas, aqui uma coisa. Tomem cuidado, tá? Tem muitos falsos profetas no meio da igreja. Muitos falsos profetas no meio da igreja. Há uma coisa que já aconteceu na minha vida. Pouco tempo depois, eu falei que pouco tempo depois que Deus me falou isso, Deus usou uma irmãzinha e falou assim, ó irmã, tô te vendo aqui, num carro. Deus vai te dar um carro. Mas você não precisa preocupar. Todos os detalhes Ele vai cuidar. Falou desse jeito comigo. Mas Ele tá dizendo aqui que tem um passo que você precisa dar. Dá o passo que o Senhor vai te dar o carro. Eu falei, Deus, o que é o passo? O passo era tirar a carteira. Levou 7 anos para eu poder tirar a carteira, depois dessa palavra. Mas logo que eu tirei a carteira, o Senhor me deu o carro. É o carro que eu ando, o carro que eu uso. Foi ganhado, não paguei R$1, foi Deus que me deu. Sim, minha vida é dessa forma. Vivo desta maneira. Então o Senhor, Ele falou, ó, eu vou te dar um carro. Não sei quando. Entende? Continuando, versículo 6. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho, sua filha, esposa querida, ou seu amigo mais chegado, e disser, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou dos povos dos confins da terra, não cede nem dê ouvido, não tenha pena dele, não o poupe, nem o proteja, execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor, o seu Deus, que os libertou da terra do Egito, no lugar da escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. O que Deus estava querendo fazer aqui, não é que Deus é ruim e Ele quer que execute, mas Deus estava criando um povo modelo. Foi o povo que Ele libertou da terra do Egito, e Ele falou, vocês são meus, e eu sou o Deus de vocês. Permaneça debaixo das minhas ordenanças e não adorem outros deuses. Se você der espaço para o seu irmão impregnar a outra cultura no meio de vocês, logo, logo, toda a congregação estará fazendo a mesma coisa. E Deus falou, eu não quero isso. Então, se alguém vir com a ideia de que tem que adorar outro Deus, você vai lá e executa ele. É como se dissesse, corte o mal pela raiz. Não dá trela para o pecado na sua vida. Ainda que seu irmão, sua mãe, seu esposo, qualquer seja lá a pessoa íntima sua, te conduzir a um lugar que é fora da presença de Deus, não vá. Ele está falando assim, é muito mais fácil você matar essa pessoa, né? Hoje nós não vamos matar, mas nós podemos tirar do nosso convívio pessoas que querem nos afastar de viver aquilo que Deus tem para nós. Por isso que eu digo, os amigos na caminhada cristã, eles são de extrema valia. Não falo de você viver com a casa cheia, mas de ter bons amigos. Bons amigos, que seja 3, que seja 4, que seja 5, mas que sejam amigos que te aproximem de Deus.
Porque os amigos queridos, os familiares que nós tanto amamos, pode nos levar a caminhos de adoração a deuses estranhos. Tem coisas que vêm de tradição. Exemplo, uma mãe vê a filha passando por uma situação muito difícil e ela vai falar para a filha assim: você tem que benzer, minha filha. Vai benzer, porque isso aí é mal olhado. Isso aí é vento virado. Isso aí é nuca funda. Isso aí foi alguém que colocou uma inveja forte em você. Vai benzer. Não tem que benzer. Tudo que não vem de Deus, gente, é do diabo. Não tem como benzer. Eu lembro hoje das coisas que minha mãe fazia eu fazer na infância. Começava a chorar desesperada. Ela falava assim: esse menino tá com nuca funda. Alguém já passou por isso? Aí tinha que pegar 3 mamonas, levar na benzedeira. A benzedeira cortava a mamona e vai fazendo uma reza. Isso vai amarrando a vida da gente. Põe pé com mão, bate, vira aqui, põe pro outro lado. Levanta 3 pulinhos, pendura na porta. Tudo isso provém do diabo, porque isso não vem de Deus. Não vem de Deus. E se você um dia já passou por benzição, você vai ter que fazer uma oração, dizendo: Deus, eu renuncio toda reza, toda oração contrária na minha vida, em nome de Jesus. Vai falar isso para Deus. Faz a oração de renúncia, porque isso é sério. Tem muita coisa que as pessoas elas não sabem, mas amarra a sua vida, sabe? Peço sempre a Deus para me afastar de mim o que não provém dele. Peça para afastar também os amigos que não vêm do coração de Deus, tá? Deixa eu ler um comentário aqui. Quando Deus me diz que vai dar alguma coisa, eu já começo a resolver os defeitos da parede, para que ele me dê logo. Deixa eu ler outro. Cadê você? Cadê você? Pronto. Voltei aqui. Já ouvi vários profetas dizendo isso. Isso é muito sério. E aí tem mães que levam: ah, minha filha, sua vida tá muito difícil. Vamos procurar fulano de tal que vai ler umas cartas pra você. Se você já deixou o cigano ler sua mão, repreende, renuncia. Fala: Deus, eu renuncio essa leitura que a cigana fez na minha mão. Sabe? E faz aí as suas orações de renúncia. Deus, eu renuncio, eu rejeito, eu mando embora. Fala essas palavras e vai declarando. Se você já entrou em centro para poder fazer consagração, benzer, tudo isso, sabe? Tem que repreender. Continuando a leitura. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhe dá, e ouvirem dizer que os homens perversos fizeram os habitantes das cidades desviarem, dizendo: venha, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se cumprirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataque a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará a sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Um capítulo inteiro falando sobre falsos profetas, sobre idolatria, tudo que te leva a adorar coisas que não provêm do céu. Toma cuidado com isso, porque isso pode te levar para o inferno, tá? O fato de você querer seguir o Senhor e alguns outros caminhos, tá bom? Raira, e quando tem pessoas que fazem coisas por nós,
sem que saibamos. Exemplo, levar o nome em um centro espírita, fazer uma reza para santo em nosso nome. Linda, a palavra vai dizer que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Vou pegar aqui o versículo para te falar certinho. Olha, Provérbios 26, versículo 2 ao 3, vai dizer o seguinte: uma maldição sem motivo nunca se cumprirá. Será tão ineficaz como um pardal que voa e uma andorinha que passa velozmente pelo céu. Vou pegar a tradução de que não encontra voo. Como um pássaro no céu a vaguear, como uma andorinha no seu voar. Assim é a maldição sem motivo, ela não encontra pouso. Isso refere ao quê? Tanto pessoas que possam levar o seu nome em centro espírita, fazer alguma reza, alguma consagração com o seu nome, nome da sua família e muito mais. Ou até mesmo alguém que quer destruir a sua vida, linda. Por exemplo, a pessoa quer destruir a sua vida. Ela vai em um centro de macumba e ela vai colocar ali as ofertas dela, o demônio vai manifestar ali e vai falar o que ela precisa ofertar para acabar com a sua vida. Essa maldição, ela vai passar direto na sua cabeça, porque ela não vai encontrar pouso, ela não consegue pousar, porque a sua vida está blindada, a sua vida está guardada e nada vai te atingir, a menos que você dê legalidade para isso. Pessoas que dizem, né, ser cristãs, mas vivem uma vida de pecado, vivem uma vida toda desconcertada, o coração está totalmente distante do Senhor, aí sim a maldição ela encontra pouso. Aquilo que é lançado em uma obra contrária, ela vai encontrar pouso na vida da pessoa que deu a legalidade e a brecha, sabe? Mas se a sua vida está reta diante do Senhor, não estou falando sobre ser bom sem pecado, ser justo, porque ninguém consegue ser bom sem pecado. Mas nós conseguimos viver uma vida em santificação. O que é uma vida em santificação? É você reconhecer todos os dias que você é mau, que você é pecador, mas você está orando, você está jejuando, você pede perdão a Deus em todo o tempo, sabe? Você recalcula a rota em todo instante, sabe? Então é isso. Eu vou dar um exemplo, igual por exemplo, isso que está acontecendo comigo. Tem muitos dias que eu venho passando por muita coisa, muita tormenta durante a noite, vejo alguns demônios, é uma luta aqui em casa. Aqui em casa tem sido luta, travada. Aí uma das minhas mentoreadas, ela teve um sonho comigo, e nesse sonho, ela falava assim: Raira, eu via uma casa, a mulher chegava dentro da casa e colocava um monte de coisa para fazer um trabalho. E eu tinha certeza que esse trabalho era para você. Ela falou assim: deu meu horário, preciso fazer meus trabalhos. Ela disse que acordou e foi orar para mim. Então, quando é assim, tem alguém fazendo uma macumba para você, alguém fazendo feitiço, bruxaria, seja lá o que estão fazendo, o Senhor, ele revela aos profetas e ele vai falar assim: ó, estão fazendo isso aqui. Mas quando Deus fala, já foi quebrado. Entende? Não é que, tá aqui, tem que agora morrer de medo. Nossa, tá alguém fazendo macumba pra mim, não vou sair de casa. Não. Se Deus alertou, a pessoa pode até continuar fazendo, mas opa, vai ser quebrada aqui agora. Porque você vai se posicionar em oração, em jejum e muito mais do que precisar, né? Desse jeito. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Nós já vamos finalizar o nosso devocional. Se você tem alguma pergunta, deixa na caixinha de pergunta essa interrogação que tem aí. Ou se você quiser colocar nos comentários, responderei aí aquilo que eu souber. Faz uma oração pelo estado do Maranhão, porque aqui tem um povo que acredita muito em falsos profetas. Tem que fazer uma oração, Maílson, para que as pessoas elas conheçam a Cristo de verdade, né? Para que haja um descortinar dos olhos. Uma oração para incredulidade, sabe? Pessoas que não acreditam no Senhor de verdade e ficam buscando outras fontes. Eu sonho com a minha mãe, mas ela já faleceu.
ou é saudade, você pensa muito nela, ou pode ter alguma coisa que o Senhor possa querer te mostrar através da vida dela. Mas saiba que ela está em paz, ela morreu com Cristo e não volta, tá? Eu lembro que antes de eu fazer um processo na minha vida, até meus 28 anos eu sonhava muito com a minha avó. Mas porque eu não aceitei a morte dela, entende? Depois que eu entendi que o meu cérebro, ele não sabia distinguir aquilo que aconteceu ontem daquilo que aconteceu há muitos anos, gente, fez muita diferença pra mim. Porque eu sempre sonhava com a minha avó. Era repetidamente. Sonhava. Meu Deus, por que eu sonho com a minha avó tanto? E toda vez que eu sonhava com a minha avó, eu acordava com muita saudade. Porque a minha avó, ela foi uma mãe pra mim. Era eu, minha mãe e minha avó. Então ela cuidou de mim até os 7 anos de idade. E me dava tudo, era que me mimava, eu dormia com ela. Então com 7 anos eu perdi minha avó. E eu senti muito. E eu nunca aceitei a morte da minha avó. Eu falava com Deus assim: por que você levou minha avó? Até mesmo depois que eu me converti, eu perguntava pra ele assim: tanta gente ruim pra você levar? Você levou logo a minha avó? Se minha avó fosse viva, tudo na minha vida teria sido diferente. E eu culpava a Deus as minhas dores. Porque eu sofri muito na infância. Falo no sentido de ter que assumir muitas responsabilidades, de ter tido muita falta. Minha mãe sofreu muito pra criar a gente. E eu coloquei a culpa em Deus e falei: se minha avó estivesse aqui, não teria sido dessa forma. E aí eu não deixava, sabe, esse descanso, eu não aceitava. Por isso que eu sonhava tanto com ela. Depois que eu fiz um processo de coach, e ela me ensinou e falou assim: Raira, o seu cérebro não sabe entender o que aconteceu ontem do que aconteceu há 10 anos atrás. Você precisa dar um comando pro seu cérebro, explicando pra ele que a sua avó morreu lá atrás e que hoje você tá bem, que você já não sente mais a morte dela. Porque até então eu sofri a mesma dor toda vez. Talvez isso pode estar acontecendo com você. Você está remoendo a morte de alguém e o seu cérebro não sabe que isso aconteceu há muito tempo. Explica pra ele, fala assim: ó, deixa eu te contar, meu querido, amigo, vem cá. Fulano morreu em 1989. Não vai voltar mais, mas tá tudo bem. Conta isso pro seu cérebro. Entende? E aí você vai viver melhor. Pode ser esse o motivo que você está sonhando com a sua mãe falecida até hoje. Pode ser que você não aceitou ainda por completo a morte dela, né? Pode estar em estado de negação, estado de perder, sabe, a fé. Quero acreditar que minha mãe morreu. Negação, a não aceitação, e depois você vai para a aceitação e aí você vive bem. Deixa eu ver aqui, temos 2 perguntas. A outra eu não tô vendo, só tô vendo uma. Raira. Pera. Raira, minha mãe já foi uma rezadeira, né? Rezadeira, benzedeira, e foi curada de uma ferida profunda. Ela tem que orar se desligando? Foi antes de aceitar o Senhor. Sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Lembrando que, Dani, a sua mãe fez isso no período dela de descrença. Ela não conhecia o Senhor como ela conhecia hoje. Então, ela foi curada pela fé, não pelo que a benzedeira, a rezadeira fez por ela. Tenho certeza que essa rezadeira, benzedeira, ela foi falando assim: vou falar umas palavras, você confirma, você vai ser curada. E a sua mãe, na hora que chegou naquela mulher, acreditou que de fato ela seria curada, porque ela acreditava ter alguma coisa sobre a vida daquela rezadeira. Entende? Então o que curou a sua mãe foi a fé e não a rezadeira. Entende? É o que eu falo. Tem gente que acha que a toalhinha cura, né? Coloca a toalhinha na testa se você tá com dor de cabeça. Não é a toalhinha que tá curando a sua dor de cabeça. É a fé que você colocou na toalhinha. Compreende? Não é a água benta que sara, mas a sua fé. Aparecida, meu sonho sempre foi ser mãe. Eu peço a Deus que um dia eu consiga realizar meu sonho. Que Ele sim conceda o seu sonho, Aparecida, conforme a vontade dele. E se a vontade dele for você ser mãe,
Fique grávida aí, ó, em nome de Jesus. Já liberamos as palavras. Que o seu ventre seja fértil em nome de Jesus. Já foi declarado aí, ó. Toma posse. Pronto, que Deus ele te abençoe com gêmeos e depois você venha testemunhar. Todo mundo que está aqui nesta live já fez a oração entregando a vida para Jesus? Se você ainda não fez essa oração e quer fazer, escreva nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor. Senhor, tá? Não é Salvador. Salvador é a consequência do lugar onde nós estamos. O fato dele ter nos comprado e se tornado nosso Senhor, aí ele nos salva, tá? Mas a oração é: aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor, né, será salvo. Se com o seu coração você crê que ele pode te salvar e com sua boca você confessar, você será salvo. Amém? Se você quer fazer essa oração, faça hoje. Se você se desviou do caminho e quer voltar, escreva nos comentários: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Aparecida, não sei se é a primeira vez que você faz essa oração, mas se você estiver aceitando Jesus como Senhor da sua vida, você precisa escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor. E eu vou orar por vocês. Eu quero voltar. Amém. Então você já conheceu o Senhor, se desviou do caminho e hoje você quer reconciliar. Amém. Vou orar por vocês. Glória a Jesus. É isso. Se você já aceitou Ele como seu Senhor, escreve assim: eu sou salva. Eu sou salva, eu sou salvo. E assim nós vamos terminando o nosso devocional. É um recado muito importante. Amanhã, gente, nós não teremos live a princípio, porque eu vou para o sítio da conferência hoje e amanhã nós vamos para uma conferência de mulheres. Vai ficar sexta, sábado e domingo. Então, pode ser que fazer live de lá seja um pouco difícil para mim. Então, a princípio, a nossa live está cancelada, tá? O Cris, que o Senhor, Ele possa mesmo hoje tocar, não sei qual que é o nome da sua mãe, se quiser colocar o nome dela aqui, mas que o Senhor possa mesmo restaurar a força nas pernas dela, que a saúde dela seja restaurada em nome de Jesus, viu? Aline, você vai para a conferência? Que coisa boa. Me dê um abraço, por gentileza, tá bom? Nós vamos terminar a nossa live dessa maneira, mão no coração, feche os seus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar o coração das tuas filhas que querem nesta manhã reconciliar com o Senhor ou te aceitar como Senhor na vida delas. Escreva o nome delas no livro da vida e quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, encontre elas, Pai. Encontre elas com o coração reto, com o coração temente a Ti, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada uma das vidas que aqui está. Eu repreendo nesta hora, Pai, toda oração contrária contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos. Nenhuma maldição sem causa alcança pouso, Pai. Então, em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, nos purifica de todo mal, de toda injustiça e de todo o peso satânico, Pai.
Guarda o nosso coração, nos livra, Pai amado, de tudo que o diabo possa colocar como armadilha na nossa vida. Nos leva a uma vida reta, simples diante do Senhor. Que o nosso coração, Pai, seja cheio da Tua presença. Eu ministro aqui hoje, nesta manhã, sabe, Pai, que o Seu sangue, ele seja mesmo derramado sobre cada casa aqui representada. Se tem alguma pessoa aqui, Pai, que quer saber acerca do futuro, quer entender o que vem no amanhã, que eles possam mesmo buscar na fonte correta, que é o Senhor. Livra eles, Pai, de toda idolatria, de toda busca a qualquer outro Deus, Pai, a qualquer outra fonte que não é o Senhor. Nos leva a um lugar de segurança em Ti, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Estar em Ti, Deus, é como morar numa cidade fortificada. Sabemos que não seremos atacados, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e manifestado. Espírito Santo, continue ministrando ao longo do dia sobre cada vida, sobre cada coração. Eu abençoo, Pai amado, as crianças aqui representadas, sabe, Deus? Cada mãe que aqui está, que tem uma criança em casa, eu quero abençoar hoje essa criança. Quero declarar que ela vai ser, sim, uma criança guiada pelos teus caminhos, regada pela tua palavra e que vai viver os teus propósitos em nome de Jesus. Oro também pela mãe da Cris, que está aí no andador. Meu Deus, que eu creio sim, Pai, que ela é uma mulher forte. Que nesta manhã a saúde dessa mulher seja restaurada, que ela volte a caminhar e testemunhar que o Senhor fez na vida dela. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Que a bênção de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Me ajuda em oração pelo meu casamento, sou um cristão, mas ele não está mais indo e nem vivendo segundo a vontade de Deus. Isso me deixa triste, preciso de ajuda em oração. Daiana, me chama no privado, eu vou orar por você. Christian Oliveira, Poliana Peixoto, libertação e salvação. Que o Senhor visite essas vidas, liberte e salve, em nome de Jesus. Deixa eu anotar um nome aqui. Se vocês precisarem de mim, primeira vez sua por aqui, Cida, que coisa boa. Além da Cida, tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Hoje eu não perguntei dos visitantes, né, gente? Que o Senhor, Mara, ele possa tomar a vida da sua mãe nas mãos dele. Não sei o que ela precisa, mas que o Senhor seja a providência de vocês, viu? Leni, Cris, depois dá notícias, tá? Da sua mãe. Daiane, seja sábia. É isso mesmo. Se não, busque ser a imagem e semelhança dele e ele voltará para os caminhos do Senhor. Amém. Mara, seja bem-vinda, Aparecida. Segunda vez da Juliana, seja bem-vinda de novo, Giane. É isso, vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Todos os dias pela manhã nós temos live devocional. Amanhã não teremos, mas segunda-feira nós estaremos aqui. Em nome de Jesus, se assim Ele permitir. Viu? Um beijo. Um queijo e até amanhã. Amanhã não, até segunda, se Deus quiser. Vocês que estão aqui pela primeira vez, tem grupo de WhatsApp. O link tá lá nos meus stories. Corre lá e vê se ainda tá lá. Se tiver, entra lá. Se não, na minha bio, você consegue entrar no grupo Enxergando as Escrituras. E lá nós mandamos o resumo da live e a música devocional. Com tarefa para fazer, hein? Beijo, Kemily. Deus te abençoe.